Fala galera, Gustavo aqui do canal Senhor Programador. No vídeo de hoje, vamos ver como usar funções async await para facilitar o uso de promises e de códigos assíncronos no JavaScript. E antes de cair para dentro do código, recomendo que você entenda como funcionam as promises no JavaScript, já que o método async await é um jeito mais bonito e mais fácil de compreender o uso de promises. Para isso, sugiro que assista o meu vídeo sobre promises, que eu vou deixar aqui em cima no card. E agora sim, bora cair para dentro do código. Então, para explicar funções assíncronas usando async await, eu criei aqui esse código que tem duas funções, e essas duas funções retornam uma promise. A primeira função é chamada login to YouTube e recebe um parâmetro chamado location. E aqui dentro dessa promise, a gente dá um console log no texto connecting to e a location que a gente passou. E aqui a gente tem um if else. Se a location for igual a YouTube, a gente chama o método resolve dessa promise com esse texto logged in YouTube. Mas se a location for diferente de YouTube, a gente chama o método reject, passando o texto we only can login on YouTube. E a segunda função, chamada checking login status, recebe um parâmetro response, e essa promise aqui dentro dela, a gente dá um console log nesse texto checking status, e a gente chama o método resolve, passando o texto YouTube message com o parâmetro response que essa função recebeu. Então o que eu vou querer fazer aqui é chamar esta função login to YouTube, passando uma location para ela, e eu vou querer, se essa função retornar uma promise que foi com sucesso, né, a gente vai retornar esse resolve aqui, e eu vou querer pegar essa mensagem desse resolve e chamar a segunda função check login status, passando essa mensagem aqui como parâmetro para essa segunda função. Então, como essas duas funções retornam promises, a gente pode fazer isso de duas maneiras principais, né? Que é a maneira tradicional, usando promises e aquele método .dem, e também usando o método async await. Então, eu vou primeiro fazer com o método usando promises e com aquele método dem, depois a gente usa uma função assíncrona com o async await para comparar o resultado final entre esses dois jeitos. Então, para fazer isso usando promises, primeiro a gente chama a nossa função login to YouTube, que é essa daqui, e a gente tem que passar um parâmetro, né, que é esse parâmetro location para ela. Primeiro eu vou passar um parâmetro YouTube para que a gente caia aqui nesse if, né, no if, para a gente retornar chamar esse método resolve. E como essa função retorna uma promise para a gente tem que colocar aqui esse método .dem, e como esse nosso resolve tem apenas um parâmetro, que é esse texto, esse .dem vai ter um parâmetro também, que eu vou chamar de response, e aqui dentro desse método .dem, primeiro eu vou dar aqui um console log num texto de, por exemplo, response received, para eu saber que a gente recebeu uma resposta, né? E depois disso, eu vou querer pegar esse parâmetro aqui, response, que na verdade é esse texto logged in YouTube, e chamar esta segunda função, check login status, passando essa response como parâmetro. Então, para isso, eu chamo aqui dentro a nossa segunda função, check login status, e passo como parâmetro para ela esse parâmetro response aqui do método .dem. E para a gente conseguir chamar essa função check login status, passando esse primeiro parâmetro aqui do nosso resolve da primeira função, a gente tem que, antes dele, dar um return aqui dessa maneira, para que aqui, depois desse primeiro dem, a gente tenha um outro dem, agora para capturar o resolve dessa nossa segunda função. E aqui eu vou capturar esse resolve passando, por exemplo, criando, na verdade, uma variável chamada processed response, dessa maneira, e aqui dentro eu vou simplesmente dar um console log nessa minha variável processed response. Se eu salvar isso daqui agora, a gente pode ver que já é retornado todos os logs que a gente estava esperando. Então, primeiro, a gente retorna esse primeiro log aqui da nossa primeira função, connecting to YouTube. Daí a gente cai nesse segundo log da linha 21, que é o response received. E daí a gente está chamando a nossa segunda função, checking login status. Então a gente entra nela e dá esse terceiro console log do checking status. E por último, a gente dá esse console log aqui embaixo da linha 24, que na verdade a gente está pegando esse resolve aqui, ó, YouTube message, com a mensagem que a gente havia passado
como segundo parâmetro aqui para essa segunda função, que era essa mensagem de login YouTube. E também, se a gente quisesse capturar algum erro que a gente poderia ter aqui nessas nossas funções, a gente pode aqui no final colocar um ponto catch, em que aqui a gente vai capturar os possíveis erros e dar um console log neles aqui para ver o que está acontecendo. Então, ao chamar essa primeira função, se eu passasse aqui um texto como, por exemplo, Google, e salvasse, a gente pode ver que a gente já teria um erro aqui sendo retornado, que é esse reject aqui, em que a gente tem essa mensagem, né, we only can login on YouTube, que a gente capturou esse erro com esse método catch. Então beleza, esse código funciona perfeitamente e nem é tão difícil de entender assim, a gente consegue ver até tranquilamente o que está acontecendo aqui, mas a gente pode melhorar ele um pouquinho mais usando funções assíncronas com um async await. Então vamos fazer as mesmas coisas que a gente está fazendo aqui, chamando essas funções, mas agora utilizando funções async await. Para fazer isso, primeiro a gente tem que criar uma função aqui normal, que eu vou chamar de, por exemplo, login YouTube. E a gente tem que informar para o JavaScript que essa função aqui é uma função assíncrona. Então, antes da palavra reservada function, eu coloco aqui essa outra palavra reservada chamada async. E assim eu estou informando para o JavaScript que essa função login YouTube é uma função assíncrona. E daí, aqui dentro dessa função, a gente vai novamente chamar a nossa primeira função, que é a login to YouTube. Então, eu chamo essa função aqui, passando novamente um parâmetro para ela, né, que eu vou passar YouTube aqui nesse caso, e eu vou armazenar o retorno dessa função numa variável aqui que eu vou chamar de response, por exemplo. Mas, sempre aqui dentro da nossa função assíncrona, quando a gente está chamando uma função que retorna uma promise, como é o caso dessa função login to YouTube, que retorna uma promise, a gente tem que colocar antes dela essa palavra reservada await, porque o JavaScript vai entender que quando ele chegar aqui nessa linha 21, ele vai ter que esperar o retorno dessa nossa função login to YouTube para daí ir para a linha de baixo. Então com isso a gente já tem aqui a resposta da nossa primeira função. Então vamos chamar a nossa segunda função, que é a check login status, e eu vou passar como parâmetro para ela essa nossa variável response, né, para ficar igual ao que a gente estava fazendo aqui embaixo. E aqui, novamente, eu vou armazenar o retorno dessa função numa variável que eu vou chamar de message. E aqui, novamente, como essa função checkLoginStatus retorna uma promise, a gente tem que colocar um await aqui na frente dela. E aqui, por último, eu vou querer dar um console log nessa nossa message, assim, desse jeito. Agora, eu posso comentar esse código aqui embaixo, que a gente estava chamando as nossas funções. E eu vou chamar essa função login YouTube aqui. Se eu salvo isso daqui, a gente pode ver que é retornado para a gente exatamente os logs, né, que a gente estava esperando. Então, o que está acontecendo aqui é que o JavaScript ele interpreta que esta função login YouTube é uma função assíncrona, daí ele entra aqui dentro dela na linha 21 e vê que a gente está chamando uma função login to YouTube com essa palavrinha await. Então, ele vai esperar essa função login to YouTube retornar alguma coisa para daí sim ele ir para a linha de baixo, que é a linha 22 aqui dentro da nossa função. Daí ele vai para a linha 22 e novamente a gente está chamando uma função com o método await, então o JavaScript vai esperar essa função retornar alguma coisa e daí sim ele vem para essa linha 23 para dar o console log nessa nossa message. E você pode estar se perguntando aí como a gente pode fazer para tratar erros aqui com o async await. Antes, né, no método das promises com o ponto .dem, a gente capturava os erros colocando esse ponto catch aqui no final. Usando async await, é bem fácil também a gente capturar os erros. Primeiro a gente coloca um try, e aqui dentro desse try vem todo o código que a gente vai querer rodar aqui dentro da nossa função, que no caso é esse código que a gente já estava rodando, né? Então, essa função aqui, o JavaScript, vai tentar rodar esse código, mas se ele achar algum erro, a gente vai capturar esse erro colocando um catch aqui no final dessa maneira. E esse catch ele recebe um parâmetro que a gente pode colocar, por exemplo, o nome de error, e aqui dentro do catch a gente dá um console log nesse erro. Então o JavaScript vai tentar executar o que a gente tem aqui dentro do try, e se algum erro for retornado, ele vem aqui para o catch e vai dar um console log nesse erro. Então, aqui ao chamar a primeira função, se eu passo novamente um Google e salvo,
a gente pode ver que a gente cai novamente no mesmo erro, nesse We Only Can Login on YouTube, porque agora a gente caiu aqui dentro desse catch, dentro da nossa função. E essa função assíncrona aqui, login YouTube, funciona exatamente do mesmo jeito que a gente estava fazendo aqui embaixo, chamando funções com os métodos .dem e .cat, com uma única diferença que fica um pouco mais fácil de entender o que está acontecendo usando um async await, né? Isso porque, por mais que esse código aqui dessa função login YouTube seja um código assíncrono, ele parece muito um código síncrono. E como a gente está mais acostumado a trabalhar com códigos síncronos, fica mais fácil da gente entender o que está acontecendo aqui dentro dessa função. E o que é bom entender, né, o que a gente precisa fazer para garantir que a nossa função assíncrona vai funcionar perfeitamente. Primeiro, a gente tem que sempre falar para o JavaScript que essa nossa função ela é assíncrona, colocando essa palavra reservada aqui, async, e dentro da função, sempre que a gente tiver algum retorno de uma promise, como é o caso dessas funções login to YouTube e check login status, a gente coloca antes das funções essa palavrinha reservada await, para o JavaScript saber que quando ele chegar nesse await aqui, ele tem que esperar o retorno dessa promise para daí sim ele ir para a linha de baixo da nossa função. E também a gente tem que entender que nós conseguimos tratar erros colocando um try catch dessa maneira aqui, em que o JavaScript vai tentar executar esse código aqui dentro do try, e se algum erro for retornado, ele vai cair aqui nesse catch, e daí a gente faz a tratativa do erro que a gente quiser. Espero que com esse vídeo você tenha entendido como funções async await facilitam o nosso trabalho ao lidar com promises e códigos assíncronos no JavaScript. Se gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like aqui no canal e se inscrever para não perder nada. Até a próxima! Fui!